Fala, meus amigos, muito bom dia. Que o Eterno abençoe vocês. Que todo mundo que está me assistindo agora possa se sentir muito abençoado, muito agraciado pelo nosso Pai Celestial, por nosso Deus. Amigos, é o seguinte, eu vou comentar aqui com vocês, não vou colocar a fala do André Valadão, do pastor André Valadão, mas vou fazer alguns comentários que julgo ser pertinentes ao assunto e trazer luz a alguns fatos a todos vocês aqui. Peço que vocês possam ir comigo até o final e quero ouvir a opinião de vocês aqui. A primeira coisa que eu quero perguntar a vocês é, na opinião de vocês, o pastor André Valadão, ele pediu a eliminação das pessoas do arco-íris, é isso? Comenta aqui embaixo, o que você achou disso? Eu não vou colocar a fala dele aqui porque já é de saber público, né? O trecho que foi tirado da mensagem. Então eu colocar o trecho que foi tirado da mensagem não faz sentido. Até porque a plataforma vai restringir o conteúdo se eu colocar o trecho aqui. Mas vocês já ouviram o pastor André, só para contextualizar, se tem alguém aqui que não ouviu, né, normal, o pastor André ele está fazendo uma série de mensagens. E quando ele começou esta série de mensagens, falando sobre, inclusive, a primeira foi sobre o orgulho, e aqui nessa plataforma, eu tive uma limitação em um conteúdo, um revisor humano, uma pessoa, o algoritmo desmonetizou o vídeo, solicitei um ser humano, o ser humano olhou e falou, realmente esse conteúdo é agressivo, e eu tive que excluir o vídeo aqui do canal. Então, na primeira mensagem, da primeira série que o André inaugurou, o André se posicionou enquanto pastor, né, enquanto líder de uma denominação que está no mundo todo, em vários lugares do mundo, melhor dizendo, muito conhecida, principalmente pelas músicas, por ele, por sua irmã, e pelo legado de seu pai, que é um legado muito sério, né, da Lagoinha. Bom, e nessa série de mensagens eu falei, olha, parabéns pela decisão dele de tocar em uma temática que a igreja está sendo tolhida, está sendo impedida, é parte do cancelamento, é uma estrutura da perseguição cristã nas democracias ocidentais, que foram fundadas em princípios éticos, morais, jurídicos, né, do cristianismo, né, da moralidade judaico-cristã. Mas agora esses valores estão sendo derrubados, um após um. Né? Estão tirando as estruturas, a casa vai desabar, é o que eles querem. Como o ativista disse na conferência em São Paulo, nós queremos destruir a família? Sim, nós queremos destruir a família, porque é um movimento antissistêmico. E a cultura woke, o wokeismo, dá suporte em base cultural, né, e também do politicamente correto, mexendo na sociedade, com pronomes neutros, etc. Então nós estamos vendo as estruturas da civilização serem derrubadas. E você não pode apontar coisas graves, porque senão você é um intolerante, é odioso, etc. Então é tudo muito delicado. Quando o André começou a série, eu falei para vocês, olha, parabéns, mas ele só está fazendo isso porque ele está morando em Orlando. Né? Então, ele tem segurança jurídica, respaldo, inclusive de lei, porque em Orlando fica na Flórida, estado da Flórida. E Flórida tem um governador conservador que está batendo de frente com toda essa onda canceladora, todo esse movimento anti-família, anti-princípios judaico-cristãos, né? E o governador Ron DeSantis, até por uma jogada política, pegando parte do eleitorado do Donald Trump, tomou decisões importantes também, né? E isso envolveu a Disney, isso envolveu desfiles drag para crianças, shows que envolvem crianças, etc. Então, isso daqui o governador lá fez e deu respaldo, né, para que os influencers, para que os jornais, para que as igrejas, as instituições que não concordam, certo, tenham liberdade de opinar, se posicionar e falar. Bom, é o seguinte, então o André está lá na Flórida. Eu disse isso, feito esse comentário, é o seguinte, agora, ele está fazendo uma série de mensagens e durante uma mensagem falando especificamente sobre essa onda da iniquidade, ele citou a questão dilúvio, a Arca de Noé, certo? E a chance que Deus deu para a humanidade, como Deus destruiu tudo, né? A água do dilúvio levou a todos, que é uma expressão do Novo Testamento se referindo ao que vai acontecer, mas naquele momento a água do dilúvio levou a todos, destruiu tudo,
com exceção daqueles que tinham aliança com Deus, Noé, sua família, e Deus preservou os animais. Então, vejam aqui uma coisa. O André, na pregação, é óbvio, na pregação como um todo, ele está falando que Deus destruiu tudo através do dilúvio. Só que Deus disse que não faria outra vez daquele modo, e por isso deixou o sinal, que era o arco, era o arco na terra, certo? Como uma evidência desta aliança com Noé, desta nova aliança, estava apontando para Cristo, mas que não ia destruir com água. E o André, o pastor André Valadão, disse que cabe a nós, então, nesse contexto, ele disse, cabe a nós, então, resetar. Né? Se Deus não vai destruir, não vai eliminar todos, cabe a nós esse papel de resetar. Então, o que ele está dizendo na pregação como um todo? Que é missão do cristão, confrontando a narrativa, é missão do cristão influenciando o mundo, é missão da igreja confrontar o pecado e ajudar na restauração do pecador. Mas o grande problema, que vocês precisam entender, é que a frase foi tirada de contexto, jogada no Jornal Nacional, foi jogada nos grandes portais, jogada no Metrópolis. Metrópolis, o dono é um ex-condenado corrupto, beleza? Só para você saber. Bom, jogado nos portais, foi lançado nos portais de esquerdas como a narrativa. Pastor pede que pessoas eliminem, que cristãos eliminem a comunidade do arco-íris. Isso é extremamente absurdo, falso, tirado de contexto. E aí, imediatamente, veio aquela mulher trans que já pediu, quando o André iniciou a série, pediu a investigação, o Ministério Público apreciou, não, até agora não deu em nada, indenização de 1 milhão, indenização de 5 milhões, até agora não deu em nada, até porque o André está nos Estados Unidos, pode vir penalização para a denominação e perfis do André serem derrubados aqui no Brasil. Aí para acessar tem que usar VPN. Mas agora também um senador petista, é claro que seria petista, né, ele pediu para o Ministério Público Federal para investigar o André, e o Ministério Público Federal, também o estadual de Minas Gerais, eles vão investigar o André, né, por supostos crimes. E pediu também indenização. Então, há uma comoção entre os da cultura woke, há uma promoção entre aqueles que ofendem, mas não desejam ser ofendidos, há uma comoção entre aqueles que vilipendiam, mas não aceitam tocar na santidade do culto woke e do culto do arco-íris. Há uma comoção entre aqueles que debocham da fé cristã, mas não querem ser confrontados na fé em seu culto radical. Há uma comoção naqueles que usam a política, mas não querem ver seus representantes políticos serem confrontados. Então é o seguinte, eu usaria as mesmas palavras que o André utilizou, não sei, talvez eu não utilizaria. O André está fazendo isso com muita segurança, por uma determinação, porque ele poderia pregar sobre outra coisa, sua igreja é cheia, né? Até o Silvio Santos vai lá, todo mundo vai lá. É um cara que não tem problema com os recursos financeiros, é um cara que não precisa jogar para a plateia o tempo todo. Mas nós sabemos também que este assunto gera muita atenção, gera engajamento, correto? Não somos inocentes, mas ele teve coragem e ele está fazendo o que tem que fazer. Diante de uma onda opressora, ele precisa se posicionar. Eu não utilizaria as mesmas palavras, mas talvez eu sim, faria uma série como ele está fazendo, e tenho me posicionado aqui há mais de 3 anos, com vocês, colocando a minha cara em meu canal aqui, mais de 3 anos. Só que usando outras palavras, né? Usando outras palavras. Ok. Agora, preste atenção aqui, gente. Isso é muito importante que vocês entendam, para a gente poder, assim, sabe, botar um ponto final nesse negócio. Peraí, antes de falar isso, eu não pedi para você deixar o seu like, né? Mas enfim, tá aí o Conexão Política, pedido de prisão contra André Valadão é protocolado do Ministério Público Federal e pedido de indenização. Antes de eu seguir isso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. O Angel Studios, que é a produtora do Sound of Freedom, estrelado pelo o ótimo ator Jim Caviezel, está batendo números expressivos de bilheteria. Começou ontem e eles estão próximos de 1.300.000 ingressos vendidos. Lembrando, aqui no Brasil, eu não consegui ainda acesso para comprar o ingresso. A meta deles
São 2 milhões de ingressos vendidos em 5 dias. Eles vão passar de 2 milhões de ingressos vendidos em 5 dias. Só um detalhe, está aqui matéria do InfoWars. O Indiana Jones também estreou ontem, no 4 de julho. Só que colocaram Indiana Jones cringe e woke, né? Chato. Detalhe, o estúdio de Indiana Jones está vendo a bilheteria, né, da franquia fracassar. Ressuscitaram um Indiana Jones chato, pedindo desculpa por tudo, e um comparativo, Sound of Freedom, o som da liberdade, está estourando, está sendo um sucesso de bilheteria. E mais, você pode adotar uma criança que está sofrendo, segundo a organização que o filme está divulgando. Você pode fazer doações para o filme e as pessoas ainda podem ter acesso a ingresso gratuito lá nos Estados Unidos, porque muitos empresários estão fazendo essa doação, estão patrocinando para que os outros tenham conhecimento deste filme que é baseado em fatos reais. Lá no meu Instagram tem um post do trailer legendado do filme, você vai gostar, viu? E se você perguntar, Rafael, você tem um sonho de fazer assim? Irmãos, eu tenho um sonho sim. E o meu sonho é fazer uma grande produtora de documentários, mas documentários. É meu sonho, irmãos. O Criador me dará condições para isso, e eu estou dando um passo. E o próximo vai ser ter um estúdio de produção de documentários assim, top, galácticos, mas que mostram a realidade e confrontam o sistema. Meu sonho. Né? Eu sei que muitos de vocês sonham com isso também. Só que eu não vou falar somente sobre isso, não. Olha isso daqui que está acontecendo. Por isso que a fala do André é importante, por isso que devemos debater, por isso que devemos respeitar a liberdade de opinião. É claro que eu não devo ofender ninguém, é claro que eu não devo pedir a eliminação de ninguém, não é esse o meu princípio, não são estes os meus valores como cristão, como mini-cristo, como luz e sal para o mundo. Não é isso, você me conhece, está me assistindo aqui há mais de 3 anos, né? Você sabe da minha postura ponderada, né, equilibrada, mas nós precisamos ter o direito de falar enquanto cristãos. Um conteúdo meu aqui, uma pessoa, eles amarelaram. Eu peguei aquele vídeo daquele velho, o velho, que ficou ali na avenida, em São Paulo não, foi no mesmo dia, mas lá nos Estados Unidos, foi Indiana, não lembro agora exatamente o local dos Estados Unidos, um velho de cuequinha, com os badalo, murcho, ali rebolando para os pequenos, e os pais com bandeirinha do arco-íris. Vocês lembram disso? Sabe o trecho que o revisor humano aqui no YouTube disse que era inadequado? O trecho que eu falo sobre pecado. Foi o trecho de 30 segundos, quando eu falo sobre pecado, ele foi naquele vídeo daquele velho escroto, horroroso, enviado pelo Satanás, eles colocaram como isso daqui é discurso que promove ódio, etc. Falando sobre pecado. Então, eu vou mostrar para você aqui, ó. Depois da Metodista Unida, a Igreja Metodista Unida nos Estados Unidos, que é diferente da Metodista aqui no Brasil, está em ruínas por causa de se tornar uma igreja inclusiva. Afirmação positiva. A exemplo do Ed René, a exemplo do Ricardo Gondim, né? A exemplo do pastor da Shopee, que é deputado, né? Bom, um pastor comunista. A Convenção Batista do Sul, um dos maiores seminários que tem no mundo, com grandes igrejas, pastores renomados, está enfrentando uma briga gigante. O político está destacando essa matéria recente no seguinte: a Convenção Batista, encolhida, né, está dobrando as guerras culturais. É uma tradução direta do inglês para o português, só para você entender. A briga política dentro da Convenção Batista do Sul está promovendo um racha na denominação. Na Convenção Batista do Sul, na gigante Convenção Batista do Sul, que teve uma participação política muito grande durante o mandato do Donald Trump. Então, acontece agora é que discussões sobre a geração Z, sobre a igreja ser inclusiva, discussões deste aspecto político, ideológico e, por que não, espiritual, essas discussões estão dividindo a igreja. E a igreja está passando agora por um período de votação, e essa questão política e ideológica é assim, o centro nevrálgico, sabe, pessoal? Nevrálgico da possível divisão e racha entre a Convenção Batista do Sul. Voltando para isso daqui, eu concluo agora com vocês. Desculpe o vídeo ter se alongado. Bom, o André Valadão preso por suas palavras durante uma mensagem, é isso?
eles não querem mais que você denomine como pecado. E eu não quero também chamar só isso de pecado e evidenciar isso como pecado, porque a mentira, porque o roubo, porque tudo aquilo que vai infligir o Espírito Santo que habita em mim, nesse templo. E se eu pecar contra este corpo que é templo do Espírito Santo, eu estou pecando contra Deus. Se eu pecar contra um princípio bíblico, eu estou pecando contra Deus. Se eu mentir, se eu defraudar, se eu sonegar, se eu roubar, também é pecado e é condenável à luz da Bíblia. Só que não tem um sonegador colocando um Jesus em uma cruz com a placa "Eu sou sonegador". O pessoal do arco-íris faz. Então, toda essa gente... Então, o que eu estou te dizendo aqui, só para não ficar a ponta solta, eu estou te dizendo que a gente não pode evidenciar somente um pecado como mais importante que os outros, né? É pecado, à luz das Escrituras. Ponto. Assim como o outro também é. Só que o detalhe é que o outro não está tentando cancelar todo o cristianismo, reescrever a Bíblia, porque estão dizendo que a prática dele é pecado. O mentiroso não está fazendo isso. Assim como o ladrão não está fazendo isso. Assim como o adúltero não está fazendo isso. Mas pecado é pecado e vai para o inferno do mesmo jeito, se não se arrepender. Só que o adúltero não está lá colocando um Jesus no parlamento europeu casado com outro homem. E o pessoal do arco-íris está fazendo. Então, essa é a grande diferença. Então, estamos lutando por preservar o direito de defender o que a Bíblia nos ensina. E deve ser analisado e julgado do ponto de vista ético, direito universal, inclusive em resolução da ONU, o direito à liberdade religiosa, inclusive, e lutar em preservar os nossos valores. Mas eles podem debochar, vilipendiar, profanar, entrar numa igreja, jogar cocô na igreja. Eles podem fazer como a Madonna fez, eles podem, como representante da Comissão Europeia, né? O embaixador da Comissão Europeia, ele pode pousar em uma revista como Maria trans, Jesus trans, e está tudo bem. Agora você, em uma pregação, não pode usar expressões bíblicas para pontuar que determinadas práticas são condenadas à luz das Escrituras. Você não pode, porque eles são uma turba canceladora. Para concluir, não importa se foi tirado do contexto, pois eles vão tirar do contexto. Sorte e que bom que o André está na Flórida. Então, nada vai acontecer com ele ou com sua família. O máximo que acontecerá são algumas retaliações para a denominação. Irmãos, precisamos falar sobre isso, assim como precisamos falar do pecado, da apostasia, da iniquidade que está tomando a nossa geração, está tomando as igrejas, inclusive os cristãos da geração passada, não transmitiram o cristianismo para a geração futura. Olha o que aconteceu com a Europa. A Europa é pós-cristã. Olha o que está acontecendo, inclusive no Brasil. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, wiccanos, pagãos, bruxos crescendo e cristãos encolhendo igrejas vazias, virando pubs, boates e bares. Isso é muito sério. Então nós temos que falar de modo geral, como o mundo, as pessoas estão escolhendo o pecado, as trevas, e não estão escolhendo a luz. Mas o nosso papel é confrontar tudo isso. Eu paro por aqui, perdão por um vídeo tão longo, mas acho que foi necessário. Um abraço, tchau, tchau.